Olá, gente. Eu sou Gabriel Ribeiro. Tá começando mais um vídeo no qual eu vou falar 5 características do fascismo. Vou estar me baseando no livro aqui do Daniel Guérin, que é um livro que eu tô lendo aí com muito cuidado, com muita paciência. Tô também no meio de outras 2 leituras. Então, lembrando que esses 5 tópicos que eu vou falar sobre o fascismo, né? Na verdade, 5 características. Lembrando que a minha reflexão aqui, ela não pretende ter essas 5 características como as determinantes. Eu acho que falar sobre o fascismo é um debate muito amplo, muito complexo, tem variadas formas, né, contextos sociais também diferentes, desde ali a sua origem na Itália, passando ali pela Alemanha ali de Hitler, até os dias de hoje, foram tomando formas diferentes, né, vão vestindo roupas diferentes, né, tais discursos. Então, a ideia aqui é a gente, né, fazer um recorte, saindo lá do seu início histórico ali, né, com a Itália de Mussolini, e ver como que aspectos, né, como que movimentos semelhantes são realizados também, né, nos dias de hoje, sobretudo no Brasil, né? O foco é sempre a gente falar aqui do Brasil, falar do nosso quintal aqui, falar do que está próximo, né, da gente e, eventualmente, fazendo algumas associações com coisas que estão vindo, né, de fora e que também acabam pipocando aqui, beleza? Então, antes de começar a falar das 5 características do fascismo, né, como ele opera, como se dá seus discursos, né, seus movimentos, eu quero pedir para que você se inscreva no canal aí, caso goste das coisas que eu proponho aqui, das minhas reflexões, né, das lives que eu faço, né, do bate-papo à margem com convidados, convidadas. Ative o sininho para acompanhar as notificações. Então vamos lá, gente. Na primeira característica do fascismo, eu vou aqui ressaltar o quanto o fascismo, né, ou ali os fascistas, ele se aproveita do não enfrentamento de seus opositores, seja da social-democracia, seja os comunistas, né? Não havendo esse enfrentamento, o fascismo, né, aquele movimento ali autoritário, ele vai criando corpo, ele vai criando forma, e isso, no livro que eu acabei de mostrar aqui, do Daniel Guérin, Fascismo em Grande Capital, né, esse livrinho aqui, o Daniel Guérin, ele cita relatos do próprio Mussolini e do Hitler, no qual eles reconhecem que os seus objetivos só tiveram tração, só ganharam corpo e conseguiram chegar no poder máximo, digamos assim, né, ali de um país-nação e tal, porque não tiveram um enfrentamento à altura de seus opositores, sobretudo dos comunistas, principalmente, né, na sua grande maioria. Uma segunda característica que eu coloco aqui, que eu acho que é muito importante, é que os discursos utilizados pelos fascistas, por aqueles que não aceitam o contraditório, que esses discursos, eles não têm minimamente ali uma linha de raciocínio consistente, né, com embasamento, com algum fundamento. Eles desprezam completamente as ciências sociais, seja aquela ciência ali, digamos assim, da questão da saúde, né, da questão sanitária, seja uma ciência política, uma ciência social, principalmente ali antropólogo, sociólogo, jornalistas, pesquisadores, né? Então, eles desprezam completamente aquela noção crítica da coisa, então eles não deixam margem para o contraditório e, portanto, eles vão se utilizando de ideias místicas, né, num sentido bem negativo, né, porque místico também são coisas interessantes, né, para a humanidade, tem leituras de mundo muito interessantes, né, para a gente entender também questões materiais, etc. Mas
nesse sentido do que os fascistas utilizam, essa questão mística, é no sentido de que, essa decisão aqui está sendo tomada, né? Essa medida aqui de austeridade está sendo tomada porque é uma vontade de Deus, né? Uma vontade divina, né? O Hitler, Mussolini utilizavam desses discursos, né? Estou aqui por uma vontade de Deus. Ou seja, se é Deus, né, com uma ideia ali de absolutismo, né? O Bakunin falava muito, né, fazia muito essa crítica, né, de Deus como uma ideia absoluta. Então, você imagina esse discurso pipocando, né? Vamos trazer agora para os dias de hoje. Esse discurso pipocando em grupos de WhatsApp, pela rede social, numa mesa, né, ali durante o almoço, no jantar ali em família, né, um discurso desse jogado ali, ele não tem questionamento nenhum, né? Porque os seus seguidores, ou melhor, os nazistas plebeus, assim como o Daniel Guérin coloca nesse livro, eles têm que seguir à risca, né? Eles têm que seguir rigorosamente o que um mito está falando. Então, o que o mito fala é incontestável, né? Por mais absurdo que seja. Daí, quando aparece alguém minimamente questionando, ponderando alguma coisa, já é tido como inimigo, já está querendo conspirar contra aquele que está ali pleiteando, né, um poder absoluto, sem espaço para a diversidade, para o contraditório. Uma terceira característica, o fascista, né, esse espírito, essa lógica, né, fascistoide, cruel, autoritária, ela vai fazer de tudo para destruir, aniquilar qualquer tipo de organização da classe trabalhadora, né, da massa no geral, seja de um grupo, seja de um coletivo, de um sindicato, qualquer tipo de organização, de articulação que visa mobilizar ali os mais vulneráveis, segundo a perspectiva ali desses fascistas, com tais movimentos, né, dessa classe trabalhadora e tal, acontecendo isso, vão potencializando as vontades desses grupos organizados. Então, né, um grupo organizado, ele mobiliza, ele contagia outras pessoas que também estão passando por dificuldades. Porque é bom dizer, os fascistas, eles sabem muito bem que as coisas estão difíceis para a sociedade. Eles sabem que essa sociedade, numa determinada parcela, numa determinada parte, vai questionar medidas, né, autoritárias, ainda mais sem fundamento algum. Uma quarta característica, e muito importante, tudo isso que eu já mencionei aqui, que é apenas um recorte desse processo histórico e que no mundo contemporâneo como o nosso ainda continua acontecendo de outras formas, com semelhanças e tal, é que todas essas ações de Mussolini, de Hitler, com a sua milícia anti-operária, com seus nazistas plebeus ali, fazendo a linha de frente ali na sociedade, amedrontando, né, comunistas, pequenos burgueses ali, gente ali da social-democracia, seja lá o que for antagônico aos interesses desses fascistas, isso tudo vai se dando pelas vias legais. Isso que é o mais bizarro. Eles utilizam as vias legais como forma de maquiar, né, de validar coisas que são extremamente absurdas, para não dar margem, para não colocar em xeque a legitimidade do que os caras estão dizendo, estão propagando, estão estimulando. Então, né, vai entrando ali um vereador, entra um deputado, né, depois entra um senador, e nisso os caras vão preenchendo os parlamentos, e nisso vão ganhando corpo, vão ganhando força, vão ganhando mais apoiadores pela sociedade em geral. Daí, né, quando eles atingem o topo, né, digamos assim, do poder, aí eles tiram algumas máscaras, né,
assumem ali aquele viés, né, se intitulam fascistas para cada vez mais irem chancelando os seus objetivos ali, né, junto com seus apoiadores ali na sociedade civil principalmente. Aí aquilo que eram ameaças e tal vão ganhando áreas oficiais, né, documentados. A lei tá pedindo, tá mandando, pedindo não, né? A lei tá impondo que partidos comunistas sejam aniquilados, sejam expulsos do jogo ali. Eles continuam fazendo política também, né? Esse tipo de política com essa maquiagem da legalidade. Inclusive, partidos ali da social-democracia, né, de uma direita, digamos assim, mais moderada, também vai sofrer perseguição na questão econômica principalmente, mas a questão é que o fascismo ele não vai dar margem de nem ter uma vírgula, né, questionando os seus objetivos, os seus interesses, tá bom? E a quinta característica é que eles vão tomando esse poder, entrando lá no topo do poder, eles vão devastando tudo que vem pela frente, tá? Você questionou um A, você é considerado inimigo, um conspirador. Então, inclusive, agentes das forças armadas, do exército, na época, que questionava, dava um A diferente do que, né, os seus líderes fascistas propagavam, diziam. Esses caras, esses militares, né, até mesmo políticos, eram expulsos, demitidos, afastados ali daquela cúpula ali de articuladora, né? Então, veja bem, o fascismo ele não visa necessariamente e exclusivamente deteriorar e aniquilar as forças operárias, né? Acho que é um foco principal, mas ele também vai abocanhar ali um social-democrata, né? Os pequenos burgueses ali com seus comércios também, porque uma região, né, com essa crise, né, social, com essa crise política, ela prejudica, né, os trabalhadores, evidentemente, e os trabalhadores vão diminuindo o seu poder de compra, né? Então, um pequeno burguês ali que tem um comércio, uma empresa de pequeno, médio porte também vai se prejudicando, e até por conta da concorrência também, porque o modelo fascista, o que ele mais vai desestimular também é a concorrência, né? Então ele vai agir em prol dos grandes industriais, né? Aqueles que vão fomentar aqueles da indústria armamentista, né? De matéria-prima, né? E tudo mais. Então, gente, né? Essas são 5 características que eu trago aqui para vocês, tá? Nessa mensagem na garrafa que visa atentar, né? Fazer a gente refletir como que essas noções fascistas, né? Com origem ali na Itália, depois na Alemanha, e como que isso se atua nos dias de hoje. Hoje a gente ainda tem a questão das mensagens instantâneas, né, dos disparos de mensagens, né, de milhões de disparos de mensagens, sei lá, por segundo, por minuto, né, utilizados aí nas redes sociais sem controle nenhum, né? Aliás, vai ter controle nos discursos antagônicos, né, nos discursos anticapitalistas. Aí tem controle, né, de sobra. Então, a gente pode ir trabalhando em cima dessas 5 características, tá, que eu coloquei aqui. É óbvio que o debate ele é muito mais amplo, mas para a gente também, né, ir devagar, né, sem querer, né, abraçar o mundo, mas com base aí nessas 5 características, a gente pode olhar aí para o nosso dia a dia, né, no seio familiar, num ambiente de trabalho, num ambiente de rua, de bairro,
né, com a vizinhança, né, como que esses plebeus nazistas ali, né, vamos botar entre aspas, nos dias de hoje, e literalmente também falando, porque tem muita gente que de fato compra essa ideia, né? Acho que as pessoas também, elas são bem grandinhas, né? Elas sabem muito bem, né, o que o cara tá falando. Então, por exemplo, né, esse cara que tá aí no nosso, né, na autoridade máxima do país, ele tá durante a campanha toda, né, falando o que ia fazer e falando o que realmente acredita. Depois de muito tempo, ainda tem gente acreditando, né? Eu tenho gente na minha família que acredita ferrenhamente no que o cara fala. Então, porra, pera aí, é coisa de, sabe, que deixa a gente muito pilhado, né? Mas a gente não pode deixar a raiva tomar conta. Eu acho que a revolta a gente sempre tem que ter. O dia que a gente perder a capacidade de se revoltar, aí então a gente joga a toalha e não reclama mais de nada, né? Então, gente, para eu finalizar aí essa mensagem na garrafa, uma coisa para deixar a gente com uma centelha de esperança, né? Não no sentido de ficar esperando, mas no sentido de ver coisas positivas nesse tenebroso túnel, né? É que mesmo nesse período, né, da Itália de Mussolini, do Hitler ali na Alemanha, é que por mais que houvesse uma certa complacência, né, uma certa inércia, né, dos seus opositores, é que sindicatos, movimentos de trabalhadores, né, focos de resistências, né, foram crescendo absurdamente. Partidos de esquerda vão sendo criados, vão expandindo ali, né, o seu tecido ali social, comunitário. Então é aquilo. Talvez seja uma ciência ali, né, exata, que quanto mais se reprime, quanto mais se oprime, quanto mais autoritarismo, mais sede, mais garra, mais vontade de se rebelar contra essas ideias fascistas. Um grande abraço aí, até a próxima, hein?